proteção contra a exposição aos desreguladores endócrinos. Uma vez em contato com o organismo, os DEs sofrem uma série de processos que resultam em sua metabolização, excreção ou até mesmo seu acúmulo em determinados tecidos. Esses processos são influenciados por diversos fatores, como idade, atividade física e tipo de alimentação. A alimentação influencia não apenas esses processos no organismo, mas também a própria exposição aos DEs, uma vez que alimentos industrializados tendem a apresentar maior contaminação e ser mais consumidos por indivíduos com estilo de vida inadequado associado ao desenvolvimento de obesidade. Devido à característica lipofílica que muitos DEs apresentam, essas substâncias tendem a apresentar acúmulo nos tecidos adiposos. Como a quantidade de tecido adiposo é superior em indivíduos com obesidade, estes tendem a acumular mais desreguladores endócrinos. Fetos e recém-nascidos apresentam imaturidade nos sistemas de metabolização e excreção, assim tendem a acumular mais DEs, sendo esta situação preocupante, uma vez que nessa fase da vida há maior sensibilidade aos efeitos nocivos dessas substâncias. Além da complexidade na relação entre o organismo e os DEs, há ainda o fato de que estamos expostos a uma grande variedade de substâncias. Outro aspecto da ação dos desreguladores endócrinos é que não há uma relação linear entre a dose de exposição e o desfecho, podendo haver desfechos após exposição prolongada a doses muito pequenas ou mesmo em gerações subsequentes, que não foram diretamente expostas ao desregulador endócrino. Os estudos toxicológicos clássicos que consideram a relação dose-resposta para definir limites de segurança consideram desfechos de ocorrência mais precoce e não avaliam de forma adequada os riscos da exposição a essas substâncias a longo prazo. Os estudos humanos acerca dos efeitos da exposição aos DEs são observacionais, envolvendo a investigação da exposição a um DE ou a um conjunto restrito de DEs, permitindo estabelecer uma associação entre a exposição e um determinado desfecho, como é o caso da obesidade. Embora os estudos envolvendo animais e culturas de células apontem para uma relação de causalidade, não é possível assumir que a relação de causa e efeito entre a obesidade e a exposição ao DE exista também em humanos, dadas as diferenças entre os organismos em estudos pré-clínicos e os humanos. Mesmo com essas limitações, os indícios de ameaças de danos à saúde humana constituem argumentos para que medidas que limitem a exposição a essas substâncias sejam adotadas, pelo princípio da precaução, que significa que a exposição aos DEs devem ser evitadas diante da possibilidade de danos à saúde animal e do ambiente, ainda que não haja evidências científicas definitivas da existência desses danos em humanos. A proteção contra a exposição aos reguladores endócrinos requer medidas amplas em nível de agência regulatória e governos, e em nível individual, pela tomada de decisão dos indivíduos com base nas informações que recebem. Assim, é importante o amadurecimento de debates e legislações que limitem o uso de materiais confeccionados com DEs, como é o caso do plástico contendo PPA, com selo de verificação. O uso de pesticidas na agricultura deve ser restringido e monitorado para que não haja contaminação da água e alimentos com essas substâncias. Algumas dessas medidas protetivas e preventivas já foram adotadas por alguns países. As medidas protetivas em ambientes de trabalho que constituem risco de exposição também são importantes, representando uma das situações em que a adoção de proteção seja mais avançada. Nesses ambientes é necessária a detecção precoce de situação de risco para o indivíduo, o que pode diminuir os efeitos adversos e riscos à saúde. Isso é obtido por meio do monitoramento de parâmetros biológicos e ou ambientais, com medida da concentração do agente químico no organismo e no meio ambiente, possibilitando assim medidas de prevenção, controle e estabelecimento de limites que minimizem os efeitos adversos sobre a saúde dos trabalhadores. Com relação aos agrotóxicos, pesticidas, o risco de quem manuseia e ou possui contato de forma direta ou indireta é avaliado de acordo com a toxicidade dos princípios ativos de cada produto, sendo necessário que utilizem equipamentos de proteção individual e façam a aplicação do produto de acordo com as boas práticas agrícolas, descritas na bula do produto a ser aplicado, com os devidos equipamentos e calibração registradas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No risco de consumo da população são estabelecidos limites máximos, como a dose média letal por via oral, limitando a exposição a determinada quantidade do produto tóxico por quilo de peso. Devem ser respeitados o tempo de carência e intervalo de segurança,
considerando a última aplicação do produto e a colheita descritos na bula do produto, garantindo que quando o produto vegetal for colhido, os resíduos não estejam acima do limite máximo permitido estabelecido pelo Ministério da Saúde, com risco de apreensão e destruição da colheita. Embora essas medidas sejam importantes, elas não contemplam todo o conhecimento que se tem hoje acerca dos riscos dos disruptores endócrinos à saúde. Essas medidas estão fundamentadas em doses de exposição relacionadas a desfechos de menor prazo, quando se sabe que os DEs apresentam efeitos desfavoráveis em concentrações muito baixas, inferiores às avaliadas em estudos toxicológicos. Dessa forma, se faz necessário medidas adicionais para limitar a exposição a essas substâncias. Há grande dificuldade para conter a produção, liberação no ambiente e, consequentemente, exposição aos DEs. Até que essa dificuldade seja superada, é necessário buscar mecanismos para evitar o contato com substâncias já presentes no ambiente, como o investimento e implantação de sistemas de remoção de contaminantes em esgotos domésticos e industriais, pois essa é uma importante fonte de contaminação dos corpos hídricos. Assim, processos avançados de remoção destes contaminantes podem prevenir que essas águas retornem às torneiras, sendo necessário que seja correto o consumo, descarte e tratamento sanitário do esgoto para que se minimize a exposição aos DEs e seus potenciais danos. A comunidade científica pode auxiliar no desenvolvimento de alternativas aos DEs nos processos industriais, como o uso de materiais não nocivos para a produção de embalagens, recipientes, brinquedos, cosméticos e produtos de higiene pessoal. A sociedade, por sua vez, deve ser munida de informação para pressionar contra o uso de DEs em produtos a que é exposta, tomando-se como exemplo o BPA, cuja presença em produtos para alimentação infantil é proibida por lei no Brasil. A divulgação de informações acerca de seus danos pode auxiliar a exigência pela população de produtos com certificação da isenção da substância, como o selo BPA Free. O conhecimento também pode estimular o comportamento de substituir o uso de embalagens e recipientes de alimentos produzidos com plásticos por aqueles produzidos com vidro, aço inoxidável ou porcelana. Pode-se ainda evitar o uso de recipiente plástico para o aquecimento de alimentos, como por exemplo no micro-ondas, pois em contato com calor, os DEs são mais facilmente liberados nos alimentos ou no ar, e não armazenar alimentos em recipientes plástico ou dar brinquedos e mordedores deste material para crianças pequenas. As informações e divulgações científicas estimulam a sociedade a evitar hábitos ruins, minimizando a exposição aos DEs, utilizados no processo de sua produção, como a consciência sobre o uso de pesticidas, o aumento do consumo de alimentos orgânicos e diminuição do consumo de alimentos processados, evitar o contato e inalação de produtos químicos domésticos, evitar o aquecimento de embalagens de plásticos no micro-ondas e não utilizar produtos infantis de plástico. Pode ainda se informar acerca dos selos de qualidade, como o BPA Free, livre de BPA, em embalagens de plástico e cosméticos. Por fim, pode-se estimular o comportamento de identificar a presença de possíveis disruptores endócrinos nos produtos consumidos. Obrigada por assistir. Compartilhe o vídeo e curta para alcançar mais pessoas. Divulgue informação científica.